Agradeço a todos que estão nos assistindo e hoje eu quero falar sobre um texto bíblico que é muito provável que vocês nunca ouviram uma explanação ou uma explicação sobre ele. Por quê? Porque o tema desse capítulo bíblico é um pouco controverso. Então, muitos pastores preferem deixá-lo ele de lado. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 22. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 22. Que diz o seguinte: a lei a respeito dos dízimos. Vamos ver o que diz o versículo 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhe no campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Seguindo. Se o caminho for comprido demais e não lhe for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro da sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, compram tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinhos ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois eles não têm parte na herança com o Senhor. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas suas cidades. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Acho que o texto em si já explica muita coisa que não se fala nas nossas igrejas. O que eu entendo desse texto é o seguinte: Deus ordenou ao povo de Israel que eles mesmos deveriam comer e se fartar do próprio dízimo das colheitas. Muito do que nós ouvimos nas igrejas é o seguinte: tragam os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro. Sim, tem uma espécie de dízimo, ou os comentaristas bíblicos eles não chegam a um consenso sobre qual dízimo é para o templo e qual dízimo que era para a própria população usufruir, ir ao templo e comer na presença do Senhor. Está bem escrito, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 em diante. No capítulo 12 também fala sobre isso. Então os comentaristas não sabem se é o dízimo de 3 em 3 anos, que é para a pessoa comer, ou se é o contrário, se é o dízimo de 3 em 3 anos, para os levitas, os necessitados e os órfãos, e para o templo. Mas o foco aqui que eu quero trazer a conhecimento da igreja é que
não podemos ir atrás do que os outros falam. A Bíblia é bem clara. Há uma espécie de dízimo que é para nós mesmos usufruirmos. Já me deparei com situações que as pessoas perguntam: irmão, no mês eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa para a minha casa, comprar o gás, fazer um rancho ou dar o dízimo, e eu só tenho aquele dinheiro. O que eu faço? A Bíblia diz que parte do dízimo era para nós mesmos usufruirmos. Então, se a pessoa não tem dinheiro para dar no dia, no mês, aquele dinheiro para dar o dízimo, que compre o que a pessoa precisa para o seu mantimento. E Deus mesmo disse: o que nós devemos fazer então? Pegarmos o dízimo em um mês, ir lá e usufruirmos com a nossa família, comprarmos, fazermos um churrasco, sermos abençoados com aquele dízimo, mas tudo bem claro. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então, usufruir do dízimo é uma lembrança de que Deus nos abençoou. Nós temos aqueles 10%, temos aquele dízimo, então vamos usufruirmos. É claro, a igreja precisa pagar água, precisa pagar luz, pagar os instrumentos, né, fazer a ajuda social. Então, nós devemos sim ajudar a igreja para que haja mantimento, sim. Mas o problema que eu tenho maior contra muitos pastores e as maiores instituições que tem evangélica é que eles pregam o dízimo como uma regra que nós temos que dar todos os meses para a instituição. Primeiro, que isso é antibíblico. Deuteronômio 14 prova que isso é antibíblico. Por quê? Porque parte do dízimo era para nós mesmos usufruirmos. E o Novo Testamento, eu tenho já outras explicações, que o Novo Testamento ele deixa bem claro que o dízimo não faz parte da nova aliança, e sim que nós devemos dar oferta alçada, ou melhor, que nós devemos dar oferta voluntária para a igreja, para ajudar os nossos irmãos necessitados, ajudarmos nas despesas, mas em nenhum texto do Novo Testamento há uma obrigatoriedade do ensino do Antigo Testamento. Então, essa é a mensagem que eu quero compartilhar e deixar para os irmãos refletirem essa noite.